Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje, dia 5/11 de 2020, nós vamos ter aula de ciências. Essa aula de ciências era a aula do dia 30, tá? Que a gente não teve aula, né? A professora já tinha até gravado, aí eu arrumei aqui a data e tô regravando a aula para enviar para vocês hoje, tá bom? Porque é a nossa aula de ciências hoje. Por que eu estou dando aula de ciências hoje? Porque nós temos que fazer a atividade avaliativa e o trabalho avaliativo de ciências, e esse conteúdo eu ainda não tinha explicado para vocês. Então, por isso que eu estou, tirei a aula de língua portuguesa que era hoje e estou dando a aula de ciências no lugar, tá bom? Para que vocês possam ter acesso à explicação do conteúdo para fazer as atividades avaliativas e o trabalhinho, tá bem? Então, vamos lá, prestando bastante atenção sobre os sons, né? Os sons, eles são usados de várias maneiras por nós, né? Não só por nós, seres humanos, como também por animais. Muito especialmente para comunicação. Nós, seres humanos, até os animais também, né? O principal foco do som é a comunicação, tá? Por meio da fala, né? Nós emitimos um som quando falamos. Esse som sai do nosso corpo e a outra pessoa pode ouvir este som, né? Também outro exemplo é a música, né? Que não deixa de ser a fala, mas, né? Ela é a fala ritmada, a fala cantada, tá bem? Então, até aqui coloquei 2 desenhinhos, né? Ó, as pessoas conversando, né? Ó, aí essa aqui tá pensando em música, né? Eles provavelmente estão conversando sobre música, né? Eles estão pensando em música e aqui uma criança com um fone de ouvido ouvindo música, né? Ó, lá, e ela cantando, né? Esses são um dos exemplos dos sons que a gente tem acesso ao nosso dia a dia, o que a gente mais tem acesso. A percepção do som, o que é a percepção? Tá? Perceber o som. Também pode ser usado para adquirir informações do ambiente. Nós seres humanos e os animais. Nós, seres humanos, a gente percebe, né, o som do ambiente, tá? E cada ambiente tem um determinado som diferente, porque se a gente tá na cidade, por exemplo, o som é um. Se a gente tá no sítio, né, no campo, o som é outro. Se a gente tá numa montanha, o som é outro. Se a gente tá no rio, né, o som é outro. Então, depende do ambiente que a gente tá, é o som que a gente escuta. E com os animais, tá? Isso não é diferente. Há uma comunicação entre os animais, tá? E essa comunicação, muitas vezes, é de amizade ou não, né? É de alerta. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos um morcego e uma borboleta. O morcego, ele é um predador, ele come a borboleta. Ele come inseto também. Então, ele emite um som, né? Ele emite o som. E esse som, né? E a borboleta também emite o seu som. Nós, seres humanos, não conseguimos ouvir, porque os animais, eles têm a percepção de som deles é muito maior que a nossa. Eles escutam muito mais que nós, né? Quem tem animalzinho em casa, se você começar a prestar atenção nele, ele escuta coisa que você não escutou. Você nem escutou algo e ele já tá em alerta, porque ele ouviu antes de você. Ele ouviu bem mais longe, né? Aqui em casa eu tenho uma calopsita, né? Uma ave. E ela escuta o carro, né? O meu carro, o meu esposo chega, ele para o carro lá na rua. Eu não escutei o carro, não escutei que ele chegou, mas ela já escutou. Ela pode estar onde estiver, ela para e já fica em alerta. Por quê? Porque a audição deles é mais, né, aguçada. Então, no fundo do mar também acontece isso,
né? O som dos animais, né? Eles apresentam uma percepção, tá? Muitas vezes de pavor, porque eles têm medo, tá? E outras de amizade mesmo, né? Um comunicando com o outro, tá? Então, eles escutam, né? O predador, aqui no caso, o morcego, tá? E aqui acho que é um golfinho, um tubarão, não sei, né? O golfinho, ele faz o quê? Ele escuta o seu predador e ele vai seguir aonde eles estão, né? Então, olha como o som é importante para os animais, tá bom? Você já brincou de telefone sem fio? Todo mundo já brincou de telefone sem fio. Eu não sei se nós tivemos a chance esse ano de brincar, mas eu gosto muito dessa brincadeira na sala de aula, né? Telefone sem fio é quando a gente junta, né? A gente faz lá a sequência, né? A ordem das filas. E aí, né? A primeira pessoa fala uma frase ou uma palavra e uma vai passando para a outra em segredo, né? Até a última pessoa. E aí a última fala em voz alta, né? E aí a gente percebe que quase sempre é distorcida a informação, né? Por quê? Porque tudo depende de como a gente ouviu a informação e como a gente entendeu. E a regra do telefone sem fio é que você pode falar uma vez. O que a pessoa entendeu, ela tem que passar para frente, né? Então, quando a gente brinca, né, com o som da nossa... quando brincamos com o som da nossa voz, como o som da nossa voz é recebido pelo colega, né? Ó, quando brincamos, como o som da nossa voz é recebida pelo colega. Como? Né? Geralmente a gente vai lá direto no ouvido dele e fala baixo, né? Até tampa assim a boca para que quem tá perto não escute, né? O som, ele é recebido e interpretado pela audição humana. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu não vou explicar para vocês cada pedacinho daqui do nosso ouvido, né? Aqui, ó, tá a orelha, né? Ó, e o ouvido, né? Essa parte de fora é a orelha, né? Aí, aqui dentro é o nosso ouvido, né? Ó, aqui dentro que é o nosso ouvido. E daí tem um monte de nome, um monte de coisa, né? Mas ele faz esse caminho aqui. E do ouvido vai lá para o nosso cérebro, né? Então, o que que acontece? O som, ele vem por aqui, ó. Ó, ele vem por aqui, tá? Aí, ó, ele entra, né? E vai lá para o nosso cérebro. E é aqui que ele faz a interpretação, né? Aqui que a gente interpreta o que a gente ouviu, tá? Então, se eu falar, às vezes, o som muito baixinho, né? A gente não consegue interpretar direito o que a pessoa falou, né? Entender direito. Por isso que a brincadeira é divertida, né? Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e lá no final é outra, a pessoa fala outra totalmente diferente. Mas para que vocês entendam que o som, tanto nos animais quanto em nós, né? Ele é percebido, né? Ele é percebido, a gente recebe o som pelo nosso ouvido, né? Que fica ali dentro da nossa orelha, tá? Então, é ali que entra o som. E ele é interpretado, a gente compreende o som lá no cérebro. É um caminho longo, mas é muito rápido que acontece. Mas nem todo som vindo do ambiente é um som agradável, não é mesmo? Então, olha só, aqui eu vou falar tanto do nós seres humanos quanto dos animais, né? Nem todo som que possui, né, no ambiente em que a gente vive é um som agradável, tá? Por exemplo, um som muito alto e muito forte pode provocar sérias consequências em nossa audição e também no meio ambiente. Então, veja bem, não é só aqui, ó, quando a gente fala do meio ambiente, não estamos falando só dos animais, viu? Das plantas também. Sabiam que as plantas também sofrem com som alto? Elas não têm ouvido, elas não têm audição, mas elas sofrem bastante com o som muito alto e muito forte, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar, né, com o som.
Olha só, aqui eu coloquei até um desenho, né? Ó, a pessoa com um carro com um som muito alto, às vezes fazendo uma propaganda ou às vezes só ouvindo música na rua, né? E as pessoas passando na rua, que tá, né, ó, cara de sofrimento, de dor. Então aqui as pessoas estão sofrendo com o barulho, né? E por que esse sofrer? Porque realmente, né, o nosso ouvido sofre, dependendo da altura do som e da força, né? Dói o ouvido, dói a cabeça, né? Porque esse som tá entrando lá, então ele machuca, não é mesmo? E o mesmo acontece com os animais, tá? Tem muitos animais que morrem por causa do som, né? O som é tão alto, tão forte, que eles acabam morrendo, tá? Por conta deste som. Poluição sonora, né? Então, quando a gente fala do som alto, som prejudicial, som que atrapalha, que machuca, né? Que fere as pessoas e os animais, nós estamos falando da poluição sonora. Isso tem um nome, né? E é esse o nome dado a esse som. Alterações no som natural de um ambiente, como música alta, barulho de veículo em funcionamento, buzina, grito, etc. Aqui a gente está falando de tudo junto, tudo isso barulho junto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Eles atrapalham a realização das atividades nossa, porque realmente, né, atrapalha, incomoda, e também o ciclo de vida dos animais, tá? Então, quando isso acontece, quando atrapalha a nossa vida, né, no dia a dia, esse barulho tá me irritando, esse barulho tá me incomodando, e os animais também ficam agitados, às vezes até doentes, nós estamos falando de uma poluição sonora, tá? E esses sons, né, eles são muito altos. Então, o que a poluição sonora pode trazer de prejuízo para a nossa saúde? O que pode acontecer? Irritação, tá? Estresse, estresse, dor de cabeça, perda de audição e até mesmo surdez, tá? Então, ouvir um som, conviver com o som diariamente, sons muito altos, não é que eu vou ouvir um som alto hoje e vou ter tudo isso, não. É a convivência, o dia a dia, todo dia você vivendo com um som muito alto, tá? Então, você vai começando a ter esse tipo de prejuízo, né? Você se torna uma pessoa muito irritada, uma pessoa muito estressada, dói a cabeça, né? Todo dia tem dores de cabeça, né? Você vai perdendo a audição, você vai começando a ouvir menos e chega até a surdez, a perder mesmo a audição. Então, determinados ruídos, tá? Essa poluição sonora, ela pode causar prejuízo também na reprodução dos animais. Por quê? Porque os animais, eles ficam acuados, com medo, né? Então, eles se escondem, eles ficam com medo, tá? Eles não têm interação com outros animais, né? Por isso que na cidade tem tão poucos animais. Por quê? Porque é muito barulho. E num sítio, num campo, tem muito mais animais. Porque lá nós não temos barulhos de carro, barulhos de buzina, barulhos de música alta, ou então a propaganda, ou barulho, né? De tudo isso ao mesmo tempo, como temos na cidade. Por isso que lá tem muito. E até causar a morte de algumas aves, principalmente aves. As aves são as que mais sofrem com a poluição sonora, né? Até os animais, né? A questão mesmo dos fogos de artifício. Eu conheço vários animais que fogem de casa, animais que desmaiam, animais que já morreram com o excesso de fogos, né? Então, por quê? Porque para nós é alto, para eles é muito mais, tá? Por isso que prejudica tanto, tá? Então, por isso é muito importante a gente manter o ambiente saudável em termos de som. O que a gente está falando de saudável? Ouvir a TV num nível, né, de volume bom, que não seja muito alto. A música, se eu estou ouvindo música também,
ouvir uma altura que não me incomode, tá? Como saber se tá alto ou se não? Se você tá ouvindo, você tá lá um volume, você tá num lugar ou até na tua casa, o volume tá incomodando, se aquilo lá tá te incomodando, você começa a ficar irritado com aquele barulho, é porque tá alto. É hora de abaixar, né? A primeira coisa que a gente presta atenção no som alto é a irritação. Se aquilo tá te incomodando e te irritando, é porque tá muito alto, tá? Quando você tá em local de trânsito muito barulhento, fechar as janelas do carro para amenizar o barulho, tá? Evitar locais com muito barulho por muito tempo, né? Claro que não vou deixar de ir em um lugar que vai ter muito barulho, mas não ficar tanto tempo naquele lugar, né? Isso é importante, tá bom? Agora, nós vamos realizar as atividades da apostila, depois dessa explicação, tá bom? Com bastante atenção, são atividades bem facinhas, né? Tem bastante aluninhos que já fez essa atividade, não tem problema, tá bom? Mas assistam a aula mesmo assim, né? Para que vocês possam fazer ter essa explicação, porque às vezes eu vou falar uma coisa que não tem lá na atividade da apostila e você não vai saber depois na hora de fazer a atividade, tá? Atividade avaliativa ou trabalho, tá bom? Então, até daqui a pouco para nossa atividade da apostila. Tchau, tchau, gente!